Hoje vamos dar continuidade no nosso estudo sobre os ídolos antigos e os desafios atuais, né? Sobre os deuses fakes, os deuses falsos que são criados pelo homem, né? São desafios de fato, porque constantemente esses deuses falsos tentam ocupar um espaçozinho no nosso coração, ou tomar o nosso coração por completo. É isso que acontece. E isso é perigoso. Então, vamos dar uma atenção para esse tema, né? Que é um tema que certamente vai ser muito bom para nós. Hoje, o título da aula em questão é o impacto comunitário da idolatria. O que isso significa, afinal? Que o pecado da idolatria não afeta só o indivíduo, ele afeta uma comunidade inteira, né? Não é sobre uma pessoa apenas, mas sobre várias pessoas, não é? Na verdade, todo pecado, querendo ou não, de certa maneira, traz consequências coletivas, né? Nunca fica só no individual, nunca fica só entre o indivíduo, né? Sempre ele vai trazer, sim, algum atraso para as pessoas que estão ao redor também, né? E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Inclusive, se você puder, abra a sua Bíblia. Lá em Josué, no capítulo 7, nós vamos seguir com a nossa aula. Lá no capítulo 7 de Josué, nós vamos ver uma história ali, tá? Vamos entender que antes de Josué 7, o povo de Israel já tinha atravessado o Rio Jordão e eles estavam com o pé na terra que Deus havia prometido. Estavam ali diante da primeira cidade, a cidade de Jericó, a qual eles tinham que conquistar. Então, Deus estava com eles. Era um desafio grande, mas Deus estava com eles e eles conseguiram vencer aquela batalha, né? Ela foi vencida. Só que Deus havia dado uma ordem para o povo de Israel acerca da conquista da cidade de Jericó. Veja bem, o que Deus diz, só que em Josué 6, não precisa abrir, Josué 6, 17 ao 19, ele diz assim: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Está vendo a ordem que Deus estava dando aqui? Por meio de Josué, estava dizendo que tudo o que fosse conquistado ali, todos os utensílios, todas as coisas deveriam ser consagradas ao Senhor. Nada seria para uso próprio, não é? E agora, em Josué 7, acontece que o povo havia tomado, então, a cidade de Jericó, só que um homem, um personagem vai aparecer aqui, que é o personagem Acã, né? Ele faz o oposto do que Deus havia ordenado. Ele vai lá e toma para si um pouco de prata, de ouro, uma capa babilônica, né? É o que vemos aqui no texto. E acontece que Deus ficou irado com essa atitude, a ordem foi clara. E quem pagou o preço não foi só Acã, mas todo o povo. Porque logo em seguida havia uma batalha contra o povo de Ai. Essa batalha, aos olhos humanos, parecia uma batalha fácil. Foi isso que os espias, pelo menos, disseram. Ora, são poucos. Não precisa mandar o exército todo, vamos só alguns, os outros descansem. Não é? Foi o que fizeram. O problema é que eles foram derrotados pelo povo de Ai. Tiveram que correr, tiveram que fugir. Josué não entende. Ele pensa, poxa vida, Deus ele fez todo esse trabalho de nos trazer até aqui, atravessamos o rio e perdemos essa batalha. Ele fica confuso, mas poxa vida, por quê? Então Deus responde, é porque o pecado entrou no meio de vós. A aliança foi quebrada, a resposta estava ali. Aí Deus então deu a ordem para Josué, que o mal deveria ser tirado no meio do povo. O povo deveria ser santificado.
E Josué então seguiu a ordem de Deus. Fizeram um sorteio entre todas as tribos de Israel, até chegar finalmente no culpado e na sua família. No final das contas, a história termina dizendo que Acã e toda a sua família foram apedrejados. Tiveram uma morte bem terrível, algo forte que aconteceu ali. Pois é, foi isso que aconteceu. Essa é a história que vemos aqui em Josué 7. E podemos então concluir que o problema, a derrota do povo de Israel, não era uma questão de fraqueza militar. Não, eles não eram fracos. O problema ali foi a quebra da aliança. E isso sim trouxe a derrota deles, né? Nós já falamos sobre o perigo de quebrar a aliança, né? E sempre traz um resultado ruim. Agora eu tenho certeza, você já deve ter visto em algum momento uma pessoa errar e muitas pessoas pagarem por isso. Ah, isso se repete todos os dias, não é? Isso acontece bastante. E aqui, vamos ver que o pecado não é algo só entre eu e Deus, né? Ele mexe sempre com aliança. E quando falamos de aliança, estamos falando de um povo. A aliança não é individual, ela é coletiva. Deus fez uma aliança com o seu povo, né? Então o pecado não fica só entre eu e Deus, ele sempre afeta todos dessa aliança. Existem pessoas que dizem, né? Ah, eu cometo isso mesmo, não tem problema. Só Deus pode me julgar, isso é comigo e Deus. Não. Às vezes essa pessoa está afetando todos ao seu redor com seus pecados. Ela acha que é só entre ela e Deus, mas outras pessoas estão pagando o preço também. O pecado é assustador, é terrível, destrutivo, né? Então, no final das contas, nós podemos concluir, e é o que a revista está dizendo aqui, que o pecado é comprometedor, inaceitável e condenatório, né? É sobre esses 3 pontos que nós vamos ver na nossa aula de hoje. E o primeiro ponto aqui é que o pecado é de fato comprometedor, porque a aliança não é um contrato privado entre somente eu e Deus, né? A Bíblia nos mostra que a aliança ela envolve um povo, o povo todo, né? O povo dele. E isso afeta famílias, gerações, uma comunidade inteira, né? Essa aliança é feita entre um povo. E o pecado de uma pessoa só compromete o avanço de muitos, que é o caso que vemos aqui. Uma pessoa cometeu um pecado e o avanço de muitos foi comprometido, né? É como se, digamos que, um pequeno buraco num navio não vai comprometer só um pedaço do navio, vai comprometer ele inteiro, não é assim que funciona? Não é? Não precisa ser muitos pecados, não precisa ser muitas pessoas. Uma pessoa e um pecado já é o suficiente. Assim como uma pessoa que faz parte de um time de futebol, se ela fraquejar, o time inteiro perde, não é assim? É o time que paga o preço. É assim que funciona. Se no sistema elétrico da sua casa tiver algum curto, não vai parar só um cômodo, vai parar. A sua casa inteira vai ficar sem energia, não é? Se tiver alguma contaminação nessa caixa d'água, só uma pessoa vai ficar doente ou todos ficarão doentes? Tá vendo? Então é um exemplo bobo, mas isso é verdade. Isso é verdade. O pecado não é diferente. O pecado traz consigo efeitos que acabam afetando muitos, não é? Nós vamos ver que em 1 Coríntios 5:6 está dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento é o suficiente para estragar, né, uma massa. O pecado, ele traz consigo essa mentira, né, de dizer que é só meu, é só meu. Só que não é verdade. Nunca fica só entre você, né? Acho que uma das mentiras que acompanham o pecado é aquela de não vai dar nada, né? Ninguém vai saber, isso aqui é só entre eu e Deus. A questão é que não é nem sobre o tamanho do pecado, é sobre o alcance dele. Ele sempre acaba vazando e sempre acaba afetando muitos, não é? Mas, muito bem, nós também podemos observar algo aqui nesse ponto, tá? A autoconfiança dos espias. Lá em Josué 7:3, está dizendo, quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos, né?
Então olha o que os espias disseram ali. Não cansemos o povo. Né? Isso tem um nome. Né? Esse é um pragmatismo sem uma dependência. Uma dependência. O que é o pragmatismo? É a filosofia que ensina que se algo der certo é porque o jeito que foi feito também foi certo. Entende? Como que eu posso dizer? Que o que vai determinar se dá certo ou não, se é certo ou não, é o resultado. Como, por exemplo, um exemplo bobo. Se eu quiser encher essa igreja, então eu começo a divulgar que eu vou sortear muito dinheiro. À noite, muitas pessoas estarão aqui, mas será que deu certo? Mas o jeito que eu fiz foi certo? Não. Esse é o pragmatismo religioso, no caso, né? Trazendo para a igreja. Não é porque deu certo que o que eu fiz foi certo. O povo de Israel meio que se acomodou. Né? Meio que se acomodou aqui. Os espias tiveram a impressão de que a vitória não foi dada por Deus, foi por conta da força deles. Né? Se deu certo da outra vez, por que não vai dar dessa vez? Se da outra vez que o povo era mais forte, nós conseguimos, por que agora, diante de um povo mais fraco, não vamos conseguir? Eles simplesmente esqueceram que estavam na dependência de Deus. Se esqueceram que a vitória foi dada por Deus. Né? Então, Israel passou a agir como se fosse apenas uma estratégia. Não precisamos de Deus, precisamos ser estratégicos. Né? Essa autoconfiança foi também bem perigosa aqui. Tá? E eu fico pensando o que foi que fez com que os israelitas, os espias, se esquecessem de Deus. Naquela altura do campeonato, eles já haviam visto Deus fazer tantas coisas. Deus realmente fez coisas grandiosas no meio dele. Né? Deus tinha dado realmente vitória. Mas por que agora eles esqueceram de Deus aqui? Né? Isso é complicado. Isso pode acontecer também com nós. Né? Isso não se limita àqueles espias, não se limita àquele povo. Né? Muitas vezes, alguma vitória também pode trazer autoconfiança para nós. Às vezes conseguimos nos livrar de alguma situação e depois achamos que as demais nós vamos dar conta, né? Às vezes conseguimos vencer uma doença e depois, não, o que vir depois eu resolvo. Isso pode acontecer, né? Ou uma pessoa que muitas vezes se apoia no dinheiro, na segurança, né? Se eu tiver isso aqui eu vou ficar bem. Se eu tiver isso aqui vai dar tudo certo. Coloca Deus como plano B. Se eu precisar eu peço para Deus. Não é? Deus se torna um plano B muitas vezes na vida das pessoas que são autoconfiantes. Elas acham que sozinho eu consigo. Vai dar certo. É a minha força. Eu tenho uma boa estratégia. E aí acaba aqui fazendo como o povo de Israel. Voltando, correndo, recuando. Porque perceberam que não são tão fortes assim. Perceberam que são dependentes de Deus. Né? Nós também podemos fazer isso. E que o Senhor nos ajude. Possamos sempre entender nossa dependência dele, não é? A vitória passada não significa uma licença para negligência agora no presente. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a autoconfiança, crendo ou não, ela pode ser considerada como uma idolatria sutil. Porque eu acabo confiando demais em mim mesmo, na minha análise, na minha força, na minha experiência, no meu entendimento, nos meus planos. E acabo que confiando mais nisso do que em Deus. Isso é uma idolatria. Quando eu coloco a minha força, a minha estratégia acima da confiança em Deus. É um tipo de idolatria, sim. Né? A gente tem que tomar cuidado. Ela é sutil, porém perigosa, destrutiva. Então nós, até aqui, podemos concluir uma coisa. De fato, o pecado é comprometedor. Ele compromete tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Ele trouxe consequências na batalha contra Ai. E também traz consequências no nosso meio. Né? Com certeza traz consequências. Muito bem. Antes de eu continuar até aqui, existe alguma dúvida? Algum comentário? Da origem. A origem aí da derrota do povo de Deus contra o exército de Ai, que era um minúsculo exército, qual foi a consequência da derrota?
a consequência foi a desobediência. A ordem de Deus era para que os despojos que o povo de Deus na derrota em Jericó pegasse era para ser do Senhor. A ordem era para levar para o tesouro do Deus Altíssimo. E um cidadão aí chamado Cã se apossa desses bens, de uma parte desses bens, esconde esses bens na sua tenda, e o grande líder é aquele que percebe algo está errado, porque alguém praticou algo errado. Josué diz, poxa vida, acabamos há pouco tempo, passamos o Jordão que estava por cima. Deus nos deu vitória, atravessamos em terra seca. Chegamos agora diante do tão temeroso exército de Jericó e Deus nos deu vitória. E agora nós somos derrotados por um pequeno exército. A origem é o quê? O pecado. A quebra da aliança com Deus trouxe derrota ao povo de Deus. Exatamente, né? Tudo começa com um pecado. Um pecado muitas vezes é escondido, uma pessoa que diz, ninguém vai descobrir. E o resultado é estrondoso, não é? Pois bem, alguém mais? Perfeito. Juninho quer falar, não quer não. Nós vimos então que o pecado é comprometedor. Mas existe outra questão aqui. O pecado é inadmissível. Inadmissível. Não pode se aceitar o pecado. Lá em Josué 7:11, está dizendo assim: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Olha que curioso, né? Assim como a revista sugere, Deus não diz assim que Acã violou a aliança. Acã se apossou das coisas consagradas. Acã me roubou, escondeu essas coisas. Ele diz, o povo de Israel violou a aliança. O povo se apossou das coisas consagradas. O povo escondeu e colocou junto dos seus bens. Ele inclui todos. Ele não cita um, ele coloca como todos, né? Por que ele faz isso? Porque o povo é um só corpo na aliança. Desde sempre foi assim. O povo é um só nessa aliança. Se uma pessoa, digamos que contamina a água de um prédio, né, o problema é só dela ou o problema é de todos? É de todos, né? A idolatria, ela contamina de fato o ambiente. Ela não fica entre uma pessoa só. Isso que nós vemos, por exemplo, nos capítulos anteriores. O povo de Israel, sempre que se envolvia com pessoas idólatras, eles também se tornavam idólatras. Né? Parece um vírus, uma pandemia. Se você chega perto de uma pessoa idólatra, de repente, se torna idólatra também. Mas é isso que a Bíblia nos mostra, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes, não é? E então a idolatria, ela tem essa questão de que não pode ser aceita. Ela é inadmissível, né? Ninguém pode normalizar essas coisas. Nós vimos uma coisa que em Romanos 12:5, o apóstolo Paulo diz, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Né? Ou seja, o apóstolo está trazendo essa mesma ideia de que nós somos um só corpo. Claro, membros de um só corpo. Né? Então, é importante nós termos essa consciência, né, de que somos um corpo de Cristo. E que não podemos fraquejar ou aceitar o mal entre nós, né, de forma alguma. Né? O pecado não pode ser visto como um erro pequeno, de jeito nenhum. Ele é traição, né? É uma quebra da aliança. Deus vai chamar de transgressão, né? É algo sério, é algo que deve ser levado a sério.
E a gravidade do pecado em questão aqui não é nem os objetos em si, né? Uma capa, uma prata, um ouro, né? É o que simboliza. Porque veja bem, Acã olhou para o pecado como uma boa oportunidade ali, né? Ele olhou para aquele ouro, aquela prata, a capa, e pensou, poxa, isso aqui é inofensivo? Qual o problema? Não é? Isso aqui é só uma capa e um pouco de ouro, não vai fazer falta para ninguém. Aliás, isso aqui seria destruído mesmo. E se eu guardar para mim? Não vai nem fazer falta. Ninguém vai perceber. Imagina a guerra espiritual na mente de Acã, pensando, poxa vida, isso aqui não vai atrasar ninguém. Ninguém vai saber. Acho que é semelhante com o que Adão e Eva pensaram lá no Éden, né? É só um fruto, qual o problema disso? É só um fruto. O pecado sempre parece algo inofensivo, né? Olha, é só isso aqui. Qual o problema? Qual o problema, né? E as pessoas muitas vezes até questionam, né? Como que isso aqui pode ser pecado, hein? Não está prejudicando ninguém. As pessoas não têm essa ideia de que pecado é só quando alguém está sendo prejudicado? Tem. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo para ela, olha, você precisa de Cristo para ter os seus pecados perdoados. Ela disse assim, mas que pecados? Eu não atraso a vida de ninguém. Eu não faço mal para ninguém. A mente da pessoa, ela acredita que pecado é quando eu vou lá e afeto a vida de alguém. O pecado é muito além disso, é muito pior do que isso, né? As pessoas acham que o pecado é quando fazemos um mal para outras pessoas. É pecado, né? E isso explica o porquê que as pessoas acham que muitos pecados são inofensivos, né? Aí as pessoas então começam a perguntar, qual o problema? Né? O que tem? Nós temos que ter a consciência de que o pecado, antes de ofender qualquer pessoa, ofende a Deus. Esse que é o pior, ofender a Deus. Ofender a Deus. É a pior parte do pecado. Né? As pessoas não entendem que os seus pecados ofendem a Deus. Elas acham que o pecado vai sempre só ofender o próximo. Não. Ele começa ofendendo a Deus. E isso é assustador. É assustador, não é? E além disso, né, o pecado sempre vai estar afetando as pessoas ao redor. Adão e Eva realmente caíram nesse mesmo engano, né? De olharem apenas o fruto, mas o final das contas, o pecado é sempre a desobediência, né? Acã viu uma prata, um ouro, uma capa. E muitas vezes nós também olhamos para algumas situações e pensamos, ora, e qual que é o problema disso? O problema não é um fruto. O problema é consumir de um fruto que Deus proibiu. O problema não é a prata e o ouro em si, mas a prata e o ouro que Deus proibiu. Tudo é desobediência. E a desobediência ofende a Deus. É isso que as pessoas não entendem. Onde Deus coloca um não, as pessoas tentam colocar, será? Onde Deus já decretou que não pode, as pessoas sempre tentam dizer, mas qual o problema? Ora, Deus já disse não. Quem somos nós para questionarmos a vontade de Deus, não é? Isso é complicado, é complicado, é complicado. E no final das contas entendemos que a desobediência sempre é um problema, sempre acontece essa quebra da aliança, né? E aí, lá em Josué 7,12, Deus vai dizer que não podereis resistir enquanto não tirardes o anátema. Vocês não vão vencer batalha alguma enquanto o pecado estiver entre vocês. Não haverá vitória enquanto o povo não for santificado. Não é? É o que Deus está dizendo aqui. E isso, trazendo para a igreja, é a mesma coisa. A igreja não avança se o povo normalizar o pecado. E quando a igreja tolera o que Deus condena, a igreja perde a força. Na verdade, ela acaba deixando de ser igreja. Não é? Nós, como igreja, nós temos que ter isso em mente. Não podemos avançar se tornarmos o pecado algo comum, algo normal. Se nós normalizarmos, relativizarmos o pecado, né? Isso é perigoso. Porque na cultura isso já está acontecendo, né?
O pecado parece ser tão comum na cultura. As músicas, você vai ver por aí, as músicas exaltam a traição, a imoralidade, a corrupção, né? A mídia, nos filmes, nas séries, parece algo tão normal, tão comum, tão de boa, né? Não é assim que a mídia apresenta o pecado? Já é normalizado dentro da cultura. Lamentavelmente, muitas igrejas estão fazendo a mesma coisa, acolhendo o pecado e tratando como se fosse normal. Olha, isso é terrível, é assustador, né? E como que a igreja deve se posicionar então diante disso, né? Será que a gente deveria aceitar então as coisas como elas estão, né? Dizer que os tempos são outros, está tudo bem? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O pecado continua sendo pecado, não é? E nós, como povo de Deus, não podemos aceitá-lo, muito menos normalizá-lo. De jeito nenhum, né? Nós não temos direito de normalizar aquilo que Deus abomina, Deus odeia. Temos que tomar cuidado, né? Nós temos que ter essa consciência, de fato, que nós somos pecadores, né? E que nós também cometemos pecados, né? Pecados dos quais nós não amamos esses pecados. Nós devemos nos arrepender por esses pecados. Devemos confessar esses pecados. Pedir perdão por esses pecados, né? Não aceitar como parte de nós, como parte do nosso estilo de vida. Nós travamos uma luta, uma batalha constante contra o pecado. Esse é o povo de Deus. Um povo que, apesar de pecador, não aceita o pecado. Apesar das falhas e dos erros, não ama o pecado. Esses somos nós. Devemos ser nós. Não é? Nunca aceitar, nunca abraçar ou acolher o pecado como algo normal ou natural. E quando não temos essa consciência da gravidade do pecado, a gente acaba reduzindo a uma falha moral. É normal, isso faz parte da nossa humanidade. Olha que perigo, né? Aí a gente vai tratar o pecado então como algo pequeno, enquanto Deus está dizendo, isso é quebra de aliança, isso é sério, né? A gente tem que realmente fazer uma autoanálise, né? Será que eu estou fazendo isso em minha vida? Será que eu estou tentando justificar algum pecado do qual Deus abomina? Será que eu estou tentando dizer para mim mesmo, Deus vai entender, isso não tem problema? Eu acho que é bom nós avaliarmos a nossa vida, né? Será que estamos fazendo a mesma coisa? E o perigo aqui, então, não é só o pecado, né? O que vemos de todo esse contexto é que é normalizar o pecado. Aí o negócio já desandou, né? Quando você passa a normalizar, quando você começa a tratá-lo como algo normal, algo comum, isso é complicado, é complicado. Então a gente acaba chegando na conclusão de que a idolatria é realmente inaceitável. Inaceitável. Deus não aceita. E o povo de Deus também não pode aceitar de jeito nenhum, não é? Antes de eu continuar, há alguma questão, alguma dúvida? Algum comentário? Na minha visão, essa lição tem muito a ver com o que a gente está vivendo no nosso país hoje. Uma nação idólatra, corrupta. A gente, numa escala, não sei se segundo ou terceiro país onde há o maior número de protestantes, né, de evangélicos. E nessa mesma classificação é o segundo país que mais acessa pornografia no mundo. Então, não bate muito bem, né? O segundo maior país de evangélicos e o líder em acesso em pornografia, corrupção, abuso de infantil, né? Essas aberrações. E também se enquadra aí essa pregação que muitos fazem, algodão doce, que não invoca o arrependimento, a mudança de comportamento. Então, essa aula, na minha visão, é um retrato do que a gente vive no nosso país hoje. E a esperança é essa, né, que essa pregação que nós ouvimos aqui, essa aula, confronta toda essa situação, para que a gente tenha força e orientação para poder combatê-la e mudar a nossa casa e, quem sabe, né, um start para mudar esse mundo. Só isso. Amém, mas que questão interessante, né? É uma boa pergunta. Como que pode? Parece que a conta não fecha.
pela quantidade de pessoas que se identificam como cristãs no nosso país, o número da corrupção, das mentiras, do adultério, o número dos divórcios, né, da pornografia, isso deveria ser reduzido de uma maneira assustadora, mas é muito pelo contrário. É estranho, né? Mas a explicação é essa, são pessoas que de fato se identificam, vestem a camisa do cristianismo, mas não entendem quem é Deus. Não entendem sobre a santidade de Jesus Cristo, não entendem sobre o pecado. São pessoas que, infelizmente, estão normalizando o pecado como se fosse algo comum, não é? Essa é a explicação. Essa que é a explicação. Isso é lamentável, é triste, né? Mas a gente não pode fazer parte desse número. A gente tem que ser a diferença, né? Nessa multidão, sal na terra e luz do mundo. Pois bem. Algo mais? Pelo simples pecado que existe em nós. Eu conheço umas famílias que ganham 12, 15 mil por mês e só vivem nos agiota. No outro mês está precisando trocar dinheiro no agiota. O carro dele só vive quebrando. Eu estou falando isso aqui não para dizer que eu sou muito abençoado, mas que eu realmente sou muito abençoado. Mas eu estou indo para quase 2 anos que o pneu do meu carro não fura. Estou indo para quase 2 anos que o pneu do meu carro não fura. Então eu entendo que pecador como sou, mas eu não negocio com o pecado. Eu peco porque sou pecador, mas eu não fico negociando o pecado. Nós não prosperamos muitas vezes porque existe pecado na nossa casa, no nosso meio, na nossa caminhada, no nosso viver, na nossa condição de nos comportar diante de Deus. Nós não prosperamos. Ganhamos bem financeiramente, mas vivemos por caudas. Não, Deus disse que nos criou para nós vivermos como o quê? Como cabeça, não como caudas. E nós muitas vezes vivemos por caudas porque pecamos contra Deus. Então o pecado, ele destrói as nossas vidas, os nossos desejos e conquistas. Realmente, né? O pecado ele toma proporções que a gente nem espera muitas vezes. Destrói áreas que nós nem imaginamos, né? O alcance dele é assustador, né? Que o Senhor nos ajude nessa batalha, não é? A gente realmente não pode aceitar, é inaceitável assim como estamos vendo aqui. Tá, agora vamos ver, né? Em último lugar, que a idolatria, né, nós já vimos que ela é comprometedora, é inaceitável e ela também é condenatória, ela traz condenação, não é? Aqui em Josué 7, 21, vamos para o versículo 21, está dizendo assim: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. No versículo 25 está dizendo: disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhes causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois o apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Olha que forte, né? Aqui vemos o quê? A cobiça, dando origem ao pecado, e o pecado consumado gerando a morte. Exatamente o que vemos aqui. Exatamente o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Exatamente. Um homem que viu aquela oportunidade, aquela ouro, aquela prata, aquela capa, e desejou em seu coração, e depois disso ele tomou para si. E o resultado foi a morte. A morte não só dele, mas de toda a família dele. Isso é assustador, né? As proporções
desse pecado, porque a execução aqui vai mostrar o peso da responsabilidade comunitária dentro da igreja, dentro da aliança, aliás, né? Não começa com a aliança. Esse episódio nos mostra o quanto Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado, né? Muitos, diante de um texto como esse, vão dizer, mas para que tudo isso? Será que precisava ser assim? Né? Será que isso foi justo? Esse é o tipo de questionamento que é feito por pessoas que não entendem nada sobre Deus. Não sabem o que significa a santidade e a justiça de Deus. Não é que Deus está exagerando aqui, não. É o homem que acabou se acostumando tanto com o pecado que quando a conta chega, ele fica assustado. É a mente das pessoas que acaba normalizando tanto o pecado que quando a condenação chega, elas ficam aterrorizadas. Ora, Deus já havia alertado. O pecado realmente gera morte, né? E a idolatria é condenatória porque ela, querendo ou não, acaba criando um altar secreto, algo que você não quer largar, mesmo sabendo que é errado. Não diga que Acã pecou aqui porque ele não sabia. Não diga que Acã errou porque ele não tinha conhecimento. De jeito nenhum. Ele sabia exatamente qual era a ordem de Deus. Ele sabia exatamente o que deveria ser feito. Por isso que ele escondeu. Ele sabia que era errado, mas mesmo assim, praticou, não é? E muitas pessoas acabam fazendo a mesma coisa. Elas não só escondem os seus ídolos, mas acabam protegendo eles, protegendo os seus pecados, justificando eles, dizendo, isso aqui não é nada, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver. É o que as pessoas geralmente fazem, né? Elas protegem os seus próprios ídolos, né? E sem perceberem, elas estão levantando um grande altar nos seus próprios corações. O altar onde elas cultuam a si mesmas, né? A maioria das vezes cultuam a si mesmas. Onde o que importa é fazer a própria vontade. Onde o que importa é saciar a minha vontade. É um altar feito para si mesmo. Está lá, escondido, no secreto. As pessoas estão cultuando a si mesmas constantemente. Acontece que esse altar sempre vai tirar a paz de uma pessoa, tirar a pureza, a honestidade, a dignidade e no fim tira a própria vida dela, né? Ele resulta de fato na morte. O pecado é de fato condenatório. É condenatório. Muitas vezes, né? Temos que tomar cuidado. A mentira, por exemplo. Sabe aquela mentira que você pensa em contar só para escapar de uma situação, só para se livrar de alguma dor de cabeça? Aí depois essa mentira vai virar eu preciso mentir de novo para sustentar a primeira mentira. Aí você fica preso. Não, mas, poxa vida, e agora eu não posso me contradizer, eu preciso inventar agora mais uma. A pessoa se torna escravo da mentira, escravo do pecado. Ela se enrola sozinha. E quando as pessoas descobrem, essa pessoa perde a confiança das demais pessoas ao seu redor. Ela perde a confiança, ninguém mais quer confiar nela, né? Os relacionamentos vão se esfriar. Dentro da família isso acontece, no trabalho, não é? Quem quer trabalhar com uma pessoa que não pode confiar? Quem quer conviver com uma pessoa da qual ela não pode confiar? E na igreja? Também. Ele está contando uma verdade e eu não podia acreditar. Porque muitas vezes o mentiroso, você já sabe que ele é mentiroso. Então tudo quanto vem dele, você vai estar desconfiado, achando que é mentira. Mas muitas vezes ele está contando uma verdade e você não acredita porque ele é mentiroso. Isso é o diabo. Isso é próprio do diabo. A única coisa que o diabo criou. Não é à toa que ele é chamado de pai da mentira, né? Que coisa, né? Olha como que a mentira atua na vida de uma pessoa. Ela acaba afetando a si mesmo e fazendo com que as pessoas não confiem mais nela. Isso realmente é um castigo. Que castigo, hein? Olha, isso é complicado, né? E muitas vezes a mentira, ela aparece até como uma oportunidade de resolver uma coisa no momento. Mas é tudo mentira, ela condena o relacionamento.
condena a sua convivência com outras pessoas. Né? Não só na mentira, a cobiça. A cobiça faz algo semelhante. Você olha para uma coisa e diz, olha, eu acho que eu quero isso, hein? Pelo menos um pouco disso. Aí você vai lá e faz alguma compra impulsiva. Acontece que muitas vezes a compra impulsiva traz dívida. A dívida, por sua vez, a ansiedade. A ansiedade traz comparação. A comparação traz ingratidão. Uma vez que você é ingrato, o seu relacionamento espiritual acaba... Será que eu estou exagerando? Acho que não. Eu acho que o pecado realmente ele faz isso, né? Ele vai puxando um abismo após o outro. Você acha que é uma coisa pequena, quando vai ver, o impacto foi tão grande, as consequências são tão terríveis, não é? Não é isso que acontece? Temos que tomar cuidado, né? Acã, ele diz, eu escondi na tenda, né? Escondi. Ele confessa depois, disposto, que ele escondeu de fato, né? Agora, será que nós também não estamos escondendo nada nas nossas tendas? Ah? Será que temos protegido alguma coisa? Isso é complicado, né? Será que alguma coisa no celular escondida? Alguma conversa secreta? Algum gasto que eu não quero que ninguém saiba que eu comprei? Será que é um hábito que eu tenho tentado esconder de todos? Isso é complicado, isso é perigoso, isso realmente deve fazer a gente refletir e analisar. Será que eu tenho feito como Acã? Às vezes a gente olha para Acã e pensa, nossa, como ele foi bobo. Por que ele fez isso? Às vezes fazemos algo semelhante, às vezes até pior. Por que ele fez isso? Ele sabia que era errado. Isso realmente deve trazer reflexão para nós. Precisamos realmente tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Em Josué 7, o mal precisa ser expurgado, precisa ser tirado no meio do povo. E quando falamos do Evangelho, Deus não ignora o pecado. Não ignora o pecado, de jeito nenhum. Né? Ele resolve essa situação. Deus traz a justiça. Ele mostra que o pecado é realmente sério. Não passa pano para o pecado. Aí Deus então nos oferece misericórdia. O perdão dele, mediante o arrependimento e a confissão. Nós podemos entender que nessa nova aliança, o pecado que não é tratado realmente traz destruição. Sabe aquele pecado que é ignorado e você leva? Traz destruição, com certeza. A confissão, por sua vez, traz cura. Traz cura. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que coisa bonita, né? Podemos até cometer o mesmo erro de Acã. Mas Deus realmente nos dá a oportunidade de não sermos apedrejados e queimados. Ele oferece a sua misericórdia. Ele oferece. Não precisamos terminar como Acã, apedrejados e queimados. Ele oferece realmente a oportunidade de arrependimento. Ele realmente oferece uma oportunidade de confessarmos os nossos pecados. Possamos usar bem dessa oportunidade. Oportunidade que precisamos realmente agarrar ela. Realmente precisamos fazer isso. No final das contas, nós podemos concluir então que de fato o pecado é condenatório. É condenatório. Sem dúvidas é condenatório. É o que a Bíblia constantemente nos mostra. Louvado seja Deus, porque Ele é bom. Derramou da sua graça. Uma graça superabundante sobre nós, né? De tal maneira com que, pela fé, o pecado já não pode nos escravizar mais. Precisamos guardar essa fé, né? Não sermos escravos do pecado, não normalizarmos ele, tornarmos parte do nosso cotidiano, das nossas vidas, guardarmos um espaço no nosso coração para ele de jeito nenhum. Pela graça, podemos realmente tirar o mal da nossa vida. Por meio da misericórdia de Deus, podemos realmente tirar o mal do nosso coração. Pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. Olha que oportunidade maravilhosa que temos. Possamos usar dessa oportunidade constantemente. Confessar os nossos pecados constantemente. Buscar perdão constantemente. Né? Que coisa linda. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Não merecemos, mas é o que Ele faz ao nosso favor. Antes de eu concluir finalmente, eu quero saber se até aqui existe
alguma dúvida ou algum comentário? No assunto derrota e vitória, nós podemos ver aqui que o povo de Deus, por causa do pecado, por causa da quebra da aliança, foram derrotados por um pequeno exército. Né? Foram derrotados. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus, ele cai, mas ele não fica caído. Deus levanta. Né? Aqui o povo de Deus, o Israel de Deus, foi derrotado pelo exército de Ai. Mas aí depois do conserto, depois do arrependimento, depois do que foi feito, para que Deus aceitasse o perdão do povo todo, como você falou, o coletivo todo, depois que foi eliminado Acã e a sua família por causa do pecado, agora veio, Deus mandou que fossem até o exército de Ai e destruísse. Não, aqui o povo de Deus foi derrotado. Então, digamos aqui assim, sofreu uma queda. Uma queda por quê? Por causa do pecado. Agora, reconciliado com Deus, foi lá e venceu o exército. Não só derrotou, mas destruiu Ai. Diz a palavra aqui de Deus que no capítulo 8, Ai foi destruída pelo Israel de Deus. Então depois, por isso que a palavra de Deus diz, se eu pecar e eu pedir perdão a Deus pelo meu pecado, Ele é o quê? Fiel e justo para me perdoar. Então quando nós pecamos e nos arrependemos, Ele é fiel e nós voltamos a ter vitória. Coisa bonita, né? Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. Que coisa maravilhosa, né? Temos que ter essa consciência. E realmente, essa batalha onde o povo de Israel destruiu Ai, lá no capítulo 8 de Josué, vale a pena depois dar uma conferida que realmente, depois que o povo, né, foi santificado, depois que o mal foi tirado do meio do povo, houve essa vitória, né? Que coisa maravilhosa. Muito bem, nós podemos ver até aqui que de fato o pecado compromete, né? Ele corrói por dentro, ele impede o avanço de um povo, de uma comunidade, da própria igreja. O pecado é inadmissível, quebra a aliança e ele contamina o povo. O pecado é condenatório, ele sempre cobra um preço, sempre precisa ser tratado, né? Precisamos aprender a não desprezar o poder comprometedor do pecado. Não podemos desprezar isso, né? Não podemos levar como só um hábito, né? Só um hábito, não. É um ídolo que está disputando o lugar de Deus no coração. Temos que levar isso muito a sério. Nunca, jamais justificar pecados, né? A justificativa, vamos dizer que é um jeito elegante de proteger um ídolo. É você tentando dizer, não tem problema, não tem problema, você está justificando, você está protegendo um ídolo, não é? É perigoso. Não podemos de forma alguma brincar com o pecado. De jeito nenhum. O que toleramos hoje pode ser o que vai nos escravizar amanhã. Às vezes você tolera uma mentira hoje e amanhã se torna escravo dela. Pronto. Não é? Então essa autoanálise deve ser feita, né? Precisamos verificar se existe realmente algum ídolo escondido no nosso coração, algum ídolo que estamos protegendo. Precisamos ver se existe algo que está nos atrapalhando de estar em plena comunhão com Deus. Se tiver, precisamos nos arrepender. Precisamos confessar. Precisamos pedir perdão para Deus. E precisamos eliminar o mal da nossa vida, né? Que o Senhor Jesus nos ajude a vencer isso, tá bem?